Irmão, não censure aqueles que caírem em tais situações, que se mostraram fracos e assinaram que não deviam. Não lhe atire pedras. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Seja bem-vindo a mais um podcast Oliver Talk. Eu sou o Oliver, ao seu podcast que descomplica a cultura. E hoje nós iremos continuar a série sobre os métodos de tortura da União Soviética, que é uma série que não é boa de falar por saber que as pessoas fazem esse tipo de coisa, mas é importante nós termos a consciência do que este tipo de ideologia, do que os comunistas e os soviéticos fizeram, certo? Nós já fizemos a primeira parte do podcast, que são os métodos psicológicos. Agora nós iremos falar dos métodos físicos. E para o podcast não ficar assim tão sofrível, por assim dizer, nos próximos episódios nós iremos continuar também com as outras partes da tortura, mas eu estou tentando combinar com um senhor que viveu na Rússia, com outro que viveu na Alemanha Oriental, para a gente ter uma conversa legal, legal, talvez não seja a melhor palavra, mas para a gente também mudar um pouco aqui o nosso tom, às vezes as coisas são muito sofridas, certo? Então, não se esqueça de assinar o podcast na plataforma que você está ouvindo agora, seja Spotify, Deezer ou qualquer outra, isso nos ajuda muito. Compartilhar também, se estiver ouvindo no YouTube, não esqueça de curtir e ligar o sininho aí, certo? E também não se esqueça de entrar na loja do nosso querido Romanini, que lá vende as melhores camisetas para você passar esta quarentena. Então, no podcast anterior, nós explicamos um pouco sobre o livro do Solzhenitsyn, né? O Arquipélago Gulag. Nós falamos quais livros ele já escreveu, explicamos a história dele ali, que ele viveu, ele foi um próprio preso no Gulag, por isso que ele também sabe escrever com toda categoria, certo? E também nós falamos sobre os métodos de tortura, que são 31, e nós falamos sobre os métodos, assim, os métodos psicológicos, certo? No começo do podcast, eu falei uma frase para você não julgar aqueles que sofreram e acabaram assinando aquilo que eles não queriam falar. É uma frase que está no livro aqui do Arquipélago Gulag, correto? Então, os métodos psicológicos que nós falamos são muitos, né? Mas nós falamos que a ideia do método psicológico é você quebrar a vontade do sujeito, né? O espírito dele, né? Então, nós falamos de insultos grosseiros, persuasão, né? Capturar o sujeito à noite, né? Contraste psicológico, humilhação prévia, desconcerto, intimidação, mentira, jogo com a afeição. Se você não ouviu o podcast anterior, ouça, porque agora com os métodos físicos, isso vai se agravar. Imagine o sujeito passando por todos esses métodos psicológicos e agora partindo para os métodos físicos. Você soma os métodos psicológicos junto com os métodos físicos, porque sempre tem uma pessoa ou outra que pode resistir a tal método, correto? Então, vamos aqui começar com o primeiro método da parte física. Também são muitos métodos, são 20 métodos, 21 métodos físicos, e eu não pretendo falar todos, eu vou deixar para uma outra parte. Então veja bem, o primeiro método físico era o método sonoro. Você imagina, você pega o prisioneiro à noite, enquanto ele está dormindo, porque você já coloca um terror, você não explica para ele porque ele está sendo preso, simplesmente você leva ele para um lugar. E você o obriga a falar em palavras altas, gritando basicamente tudo o que você está repetindo em voz baixa. Ah, isso é fácil. É fácil. Imagina, você está dormindo, você foi capturado pela polícia secreta da União Soviética, você simplesmente não sabe o que está acontecendo. Imagina, seu espírito já está um pouco abalado. Isso se você não passou por um dos métodos psicológicos. Aí você é obrigado a falar isso gritando de madrugada e durante horas. Você consegue gritar durante horas?
Consegue, talvez, num jogo de futebol, pelo seu time preferido, é uma coisa, mas agora, sob pressão de você morrer ou seus parentes morrer, a coisa não é muito simples. O que acontece? Também era utilizado um outro método sonoro, mas ainda dentro dessa lista, que era simplesmente os soldados, cada um pegava uma espécie de megafone, um soldado ia pro... dois soldados, no caso, né? Cada um ia para um lado do prisioneiro e gritava. Não vou gritar aqui, que senão eu vou estourar os seus ouvidos e eu não quero que você tenha a mesma sensação. Confesse, seu patife. Agora imagina isso usando essas caixas sonoras, assim, bem do lado. Um megafone no ouvido. Solzhenitsyn relata que muitos perderam a audição aí. Isso é fácil, eu aguento. Não. Perder a audição aí. Para você ver o nível. E também ele tem vários outros relatos, só que ele não explica. Ele vai falar que vai depender do método que cada um poderia estar usando. Ele poderia também variar nessa ideia de método sonora, como deixar ele preso simplesmente num lugar muito fechado com um som alto. Pior que funk. Você imagina quantos decibéis você ouvindo aquilo sem parar, aquele som irritante. Não é uma coisa simplesmente fácil. O segundo método físico são as cócegas. Cócegas. Mas esse é fácil, por esse você passaria. Meu amigo, não é a sua namorada te fazendo cócegas, certo? O que eles vão fazer em primeiro lugar? Eles vão amarrar as suas mãos e os seus pés, te deixar no chão e pegar uma pena de um pássaro específico e vão passar no seu nariz. E segundo Solzhenitsyn, parecia que o seu cérebro estava sendo arranhado. A sensação. Então não era cócegas assim, que nem brincadeira de criança. Você vai lá, faz cócega no seu amigo porque é engraçado, ele ri, etc. Não. Era um método de tortura. E mesmo assim, você imagina, isso é durante horas. Por quanto tempo você consegue rir com cócegas? Legal. 30 segundinhos? Agora, imagine isso durante horas. Seu pulmão, sua boca já está cansada. Você já não tem mais forças do que tirar. Você não sabe o que está acontecendo. E os caras te fazendo cócegas. Então, outro método. Apagar o cigarro na pele do preso. Imagine isso. Isso você já deve ter visto em filme, né? Mas não é simples. Né? Imagine que eles vão pedir para você fechar o olho e ele simplesmente vai apagar o cigarro ali. Ou em alguma parte, por assim dizer, sensível do corpo humano, nos órgãos sexuais, não é? Nos mamilos. Não é legal. Não, esse método é o mais tranquilo. Meu amigo, eles sabem qual é a parte que pega e eles sabem como fazer você sofrer. Este é o primeiro detalhe que vocês não podem esquecer. Nunca existe nada fácil com os soviéticos, porque eles sabem aonde pegar, correto? O outro, método luminoso. Esse é difícil. Então, como se consta o método luminoso? Provavelmente você já passou alguma parte da sua vida. Você já dormiu, por exemplo, de luz apagada? Qual que é essa sensação? Parece que você não dormiu direito, correto? E quando, dependendo da intensidade da luz, o que você percebe quando você fecha os olhos? Você não consegue ver a escuridão total. Você ainda vê alguma coisa vermelha ainda nas pálpebras. Tá, ok. Agora imagine o seguinte. Agora imagine que você vá ficar 24 horas numa cela. Mas imagine que essa cela é um cômodo bem pequeno, aquele quartinho que só cabe uma caminha, com as paredes brancas, certo? E com a luz mais potente. Mesmo com os olhos fechados, isso vai te incomodar. Agora imagine que você vai passar por 24 horas, que você vai passar por 48 horas, 3, 4, 5 dias. Solzhenitsyn relata que as pálpebras do preso inflamam-se, o que é muito doloroso. Então, a luz ligada... Não, amigão, os caras sabem. A luz ligada, o método luminoso, não é legal. Agora tem uma outra parte também muito interessante,
que é um método que ele não dá exatamente um nome, mas por assim dizer é uma espécie de enrolação. Como é que funciona? Basicamente é o seguinte, ele vai contar a história do Chebotaryov. Ele não foi interrogado durante 12 horas, né? Então você imagina, o cara vai ser interrogado durante 12 horas. Não, ele foi enrolado durante 12 horas. É uma espécie de burocracia, né? Mas conduzido durante todo esse tempo ao interrogatório. Fulano de tal, mãos atrás das costas. Aí amarra ele, deixa ele embaçando lá. 10 horas, sentado num local. Agora leve ele para a sala tal. Naquela sala também não vai ser interrogado. Ele vai ficar lá esperando, ou de pé, ou deitado, ou, enfim, sentado no caso. Não é? Então, e eles vão fazer pergunta nenhuma, certo? Durante isso, 3, 4 dias só fazendo essa enrolação. Agora imagine o seguinte, imagine que você já passou pelo método sonoro, você está sem ouvir aquele barulho no ouvido, aquele sabe? Aquela coisa, você já está no método luminoso, isso se você não passou por algum tipo de método psicológico, não é? Então, isso vai fazer com que um cara, detalhe, sem beber água, sem se alimentar. Importante, certo? Agora, o outro método, né, é quando você já pega o prisioneiro na calada da noite, certo? Já encapuza ele e sabe o que você faz? Você simplesmente joga ele num boxe. Num boxe, tipo num cofre ou num armário. E literalmente cofre, tá? No sentido de que ele não vai conseguir nem se levantar, ele vai ter que ficar, né, sentadinho no chão, agarrando as pernas, sem poder fazer nada, isso durante horas. Ou no armário, ele pode ficar também em pé, ele não vai conseguir se mexer, nem levantar, nem fazer nada, ele só vai ficar ali, durante horas e horas, parado. E aí o Solzhenitsyn fala o seguinte, a pessoa que acaba de ser detida e que está disposta a explicar-se, a discutir e a lutar, é encerrada logo nos primeiros passos do seu encarceramento, numa caixa. Então, por exemplo, se a polícia secreta vê que o sujeito ele está resistindo, não é? Vê que ele não está colaborando, ele quer discutir, ele quer argumentar, free speech, né? Liberdade de expressão, joga ele na caixa. Simples. Joga ele na caixa, deixa o cara lá durante 12 horas sem fazer nada. E às vezes 12 horas, às vezes um dia inteiro, 2 dias inteiros. Aí vai depender dos interrogadores, porque cada interrogador não existia uma fórmula, tá? Você imagina, a Rússia enorme, a União Soviética enorme, até os caras receberem a ordem ali do centro, né, de comando, que não é pra fazer assim ou assado, os caras já fizeram um monte de coisa, não é? Sem sombra de dúvidas. Também tem uma outra coisa muito interessante. Agora você imagina que você pegou um prisioneiro, certo? E acabou os cofres, acabaram os armários para colocá-los. Não tem mais, não dá mais para colocar o sujeito ali nos boxes. O que você vai fazer? Simples. O que você vai fazer? Você vai deixá-lo sentado num banco durante 12 horas. Ele conta aqui a história da Helena também, ó. Helena, durante 6 dias no corredor, melhor, não é 12 horas, 6 dias, durante 6 dias no corredor, sentada num banco, de maneira que ela não pudesse se apoiar em nada, não dormisse, não caísse e não se levantasse. 6 dias sentada, sem dormir, certo? Sem se apoiar. E eu vou dizer uma coisa, né? A gente assim, sentou, dormiu. Agora você imagina naquela, não sei, deveria ser um banco de madeira, ou uma coisa pior do que isso, mas não deveria ser nada confortável, mas bate o sono. Correto? E também tem aquela coisa, ele também vai dizer aqui, como variante, pode ser igualmente manter o preso sentado numa cadeira alta, como as de laboratório, de maneira que os pés não cheguem ao solo, ficando assim muito dormentes, né? Então, acho que você já foi no laboratório da escola, ou já... essas cadeiras de lanchonete, quando você vai num boteco, tem aquelas cadeiras ali que você senta e seus pés vão contra o chão, né? Agora, imagina você muito tempo ali, 12 horas, os seus pés irão começar a se adormecer, irão ficar dormentes, e você não pode dormir, porque o que acontece
você é espancado. Esse é o ponto. Se você dormir e cair, eles se batem em você. Agora você imagina aquelas botinas. É um negócio terrível. E você tem que ficar acordado. Você não vai conseguir dormir levando porrada. Certo? Esse é o ponto. Agora também, durante o interrogatório, eles também faziam isso. Conta o Solzhenitsyn. Quando o preso já está bem observado, manda-se que se sente numa cadeira comum, da seguinte forma: no extremo do assento, bem à beira, mais ainda, mais à frente. Então você vai sentar na pontinha da cadeira, onde pega o ossinho da sua nádega, sabe? Aquele ossinho. E você vai ficar ali, irmão, sentado durante muito, muito tempo. E não pode reclamar, hein? Senão leva porrada. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ah, isso é fácil, não sei o que. Não é fácil, porque eu lembro que tinha dias que quando eu tava muito cansado e eu pegava o ônibus, não é? E às vezes eu ficava lá em pé, o ônibus lotado assim, e colocando a minha mão aqui em cima, né? Pra se apoiar, e de repente quando eu via, eu tava quase dormindo. Sabe quando os joelhos começam a quase a não ficar firmes? Você imagina com esse povo, 6 dias sem dormir. É pra acabar com com a vontade do sujeito. E aí o que acontece? Como ele não dormiu, ele vai ficar naquele estado de inconsciência e consciência. Ele vai confessar qualquer coisa. Lembrando que, para quem não ouviu o primeiro, certo? Para a primeira parte, a questão aqui é que não eram pessoas que roubavam, matavam. Era simplesmente eles precisavam culpar alguém. Então pegava qualquer sujeito ali e mandava confessar, só que o sujeito não queria, então eles aplicavam isso. Então aqui são pessoas inocentes que não tem nada a ver. Tipo, entendeu? Um negócio terrível. Então tem o segundo. O segundo não, eu já não sei em qual método eu tô. Eu tô, quer dizer, já passaram alguns vários, né? Agora esse daqui chama-se fossa da divisão. O que é fossa da divisão? Imagine que a prisão ela já está lotada. Não dá mais para você jogar o cara no cofre, no armário. Não tem mais banco para você fazer esses métodos, né, de o sujeito ficar sentado por tanto tempo. Não tem mais prisão, não tem mais megafone, está lotada a cadeia. Não é? Então o que eles vão fazer? Vão levar o sujeito para uma espécie de fossa mesmo. Só que o que eles irão fazer? É o seguinte. Primeiro, eles vão te dar um mapa, correto? E você vai ter que cavar uma cova. E você dentro dela, sabe? Imagina que está aqui ao redor, você vai cavando, e você vai descendo junto. Tá cavando, não é? Agora imagine o seguinte, isso no deserto da Mongólia ele está falando. Não é lá no Gulag, agora já é uma outra região, lá no deserto que eles fazem isso. Pega o sujeito, ó, cava aí. Quando mais ou menos aquela fossa chegar na sua cintura, o que eles irão fazer? Te enterrar vivo? Não, imagine. Não, você está imaginando muita coisa. Eles só vão te deixar lá. É isso. Simplesmente isso. Agora você imagina no deserto e no frio. Quer dizer, no deserto, no calor, de manhã, você ali sem roupa, certo? E aquele sol vindo na sua cara. Você não pode fazer nada. Nada. Completamente nada. E os piolhos, os insetos, pode ter escorpião. E você vai ter que ficar lá. E o cara te vigiando ali. À noite também você vai ficar ali. E o cara te vigiando. Não é? Então você não vai ser enterrado. Você vai sofrer muito. Por muito tempo. Ele conta até a história. Aqui, ele contou a história de um. Aqui, ó. Nesse deserto se mantinha o preso nu sob o abrasador sol da Mongólia e sob o frio noturno, sem se lhe fazer qualquer outra tortura. Por quê? Porque o soldado não queria simplesmente gastar energia torturando. Pra quê? É só deixar o sujeito lá. Era exatamente assim que eles pensavam, sem sombra de dúvidas. Correto? Isso aqui também você ia fazer as suas necessidades ali. Tem esse ponto também, você não ia sair dali. E ele conta que a história, achei a história aqui, é do... Qual que é o nome do sujeito? É difícil falar esses nomes russos. Aqui, ó. O Tenente Tupenyov. Ele conta a história do Tenente Tupenyov. Ele era um Hércules que era pugilista, de 21 anos de idade. Esteve assim um mês,
Ao cabo de 10 dias estava cheio de piolhos. Ao fim de 15 dias foi chamado pela primeira vez para prestar declarações. Então é o seguinte, eles davam também um pouco de água e 100 gramas de pão diário, para você dizer assim, não morrer e continuar a sua tortura por algum tempo. E também eles tinham um outro método da fossa, certo? Que era o seguinte, já era uma fossa feita e não era que nem a cova que você ficava aqui na cintura, que nem eu estava falando anteriormente. Não, era um negócio lá bem um buraco, não é? Apertado, etc. Você ia ficar lá embaixo, fazendo as suas necessidades ali e também recebendo 100 gramas de pão ali através de uma cordinha. Agora você imagine, né? De bicho, de inseto, chuva, sol, frio que deveria ter nesse local. Então, isso é um aprimoramento já do método psicológico. Não é? Então, se o sujeito não. Você imagina você simplesmente cavando sua própria cova. Literalmente. Talvez essa expressão surgiu daí, não sei, mas eles estavam literalmente cavando sua própria cova, que não era para morrer. Nesse caso, era só para sofrer. Certo? Agora tinha um outro método também. Esse é aparentemente mais simples, mas não é. Colocar o preso de joelhos. Como é que funcionava? Era assim, fique de joelhos, literalmente. Mas o ponto é o seguinte, como? Você ia ficar de joelhos durante 12 horas, 2 dias e por aí vai. E você não podia, existia uma maneira de ficar de joelhos, sabe? Você não podia simplesmente encostar sua cintura nos pés, que nem quando você fica de seiza, né? Quem faz karatê sabe como é que é. Você senta, né? Não, você ia ficar de joelho mesmo, com o ombro reto, durante muito, muito, muito tempo. Aqui ele vai falar, ó, no gabinete do comissário ou no corredor pode-se forçar o preso a ficar nessa posição durante 12, 24 horas e até 48 horas, não é? De joelhos e de tal modo que não se sentasse sobre os calcanhares, mantendo o dorso aprumado. E esse era um método, especialmente, eles usavam com as mulheres. Esse método de físico. Porque normalmente as mulheres cediam depois de algum tempo. Para os homens eram os outros. Para as mulheres você deixava elas de joelho. E ele conta também que existem variantes também desse método. Não é só deixar a moça de joelhos, mas mijar na cara dela, por exemplo. Isso quando não aconteciam coisas piores, como nós vimos no primeiro método psicológico ali, como mijar na cara e tal. Esse é um método, o Solzhenitsyn explica que serve também para mulheres que são, vamos dizer assim, independentes, altivas, que querem simplesmente discutir com o sujeito. Então os soviéticos faziam isso, sabe, mulheres teimosas e etc, que não concordavam e por aí vai, deixavam elas de joelho. Então, para você ver, para as mulheres aí que gostam do comunismo, da União Soviética. Então o próximo é o 19, permanecer de pé. Nós falamos do que você vai ficar sentado durante 12 horas, você pode ficar sentado numa cadeira alta, que nem aquelas de bar, ou simplesmente na extremidade da cadeira. Agora esse é simples, permanecer de pé. Olha que interessante, que ele vai falar assim, ó, pode-se deixá-lo de pé só durante os interrogatórios, o que também extenua. Pode-se fazê-lo sentar nos interrogatórios, mantendo de pé entre um interrogatório e outro. Então, se o interrogatório é de 5 minutos, e você deixa o sujeito em pé 12 horas. Não é simples. Põe-se um vigilante de guarda, o qual impede o preso de se apoiar nas paredes. E se o preso dorme ou cai, dá-lhe pontapés e o levanta. Então é o seguinte, você tinha que ficar de pé. Você não pode ficar encostado, sabe? Você se encosta na parede e tal. Deixa aqui. Não, meu. Fica em pé, com as costas eretas. Se cair, leva porrada. Não é legal, né? Às vezes, um dia inteiro de pé basta para que uma pessoa fique sem forças e declare o que se deseja. Vocês não têm noção. Óbvio, né? Eu já trabalhei de pé numa empresa e a gente ficava 6 horas direto. Mas você imagina, a gente estava trabalhando, você conversava com o pessoal, tinha aqueles momentos bons, o ruim, você ficava se movimentando. Agora você vai ficar de pé parado.
é uma outra coisa totalmente diferente. Sobre a pressão psicológica de que você pode morrer a qualquer momento e você não sabe quanto tempo de gulag você pode pegar, que nem nós estamos falando aqui. Esse é o ponto. E aí vai ter uma variação desse método. Qual que é a variação? É você não dar nada para o sujeito beber. Nada. Literalmente nada. E ele ficava lá. Muito, muito tempo, certo? Então, pessoal, eu passei aqui, pelos meus cálculos, quantos? Eu passei 10 métodos. 10 métodos. 11 métodos, na verdade. Faltam mais 11. Eu vou deixar para o próximo podcast os 11 métodos restantes. Mas você perceba que a maioria desses métodos psicológicos aqui, eles não utilizavam muita coisa não. Às vezes era o próprio corpo do sujeito para aplicar uma pena. Então, pelo próprio corpo, eles descobriram métodos para poder te torturar sem gastar, muitas vezes, 1 centavo. Né? Então, na próxima, nós iremos ver métodos que eles já utilizam animais, insetos, e outro tipo de coisas terríveis, certo? E eu também vou tentar trazer, como eu disse no começo do podcast, algumas pessoas que viveram nessa época ou viveram um pouquinho no final que acho que é interessante, enriquece e por aí vai, certo? Então, muito obrigado pela sua presença em mais um Oliver Talk. Não se esqueça de assinar o nosso apoia.se para nós continuarmos fazendo esse trabalho excelente, falando sobre cultura, trazendo as coisas antigas que foram esquecidas ou os métodos soviéticos que são ignorados pela imprensa e pela mídia. Muito obrigado e até a próxima. Fui. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.